Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Então, hoje nós vamos para a nossa terceira lição, como vocês podem ver, né, no título do vídeo. Nossa lição de hoje vai falar sobre o Deus bondoso. Lembra que eu falei lá na primeira lição que a gente agora vai falar sobre as características de Deus? Então, agora é a vez de falar o quão bom Deus é com a gente, tá bom? E para começar, para não perder o costume, pega a Bíblia, se você não tá com ela aí perto, né? Tô de olho. Tô de olho não, que eu não tô aí, mas vocês entenderam. Pega a Bíblia, tá bom? Que a gente vai ler o versículo. Ó, peguei a minha aqui já. E se vocês não estiverem me ouvindo direito, minha voz estiver estranha, um pouquinho fanha, é porque a Pro estava um pouquinho gripada. Mas eu tô bem, tô ficando melhor. Enfim, abram a Bíblia de vocês em Isaías, no capítulo 63, no versículo 7. Ok? Vamos lá. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Então, depois da leitura do versículo, vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu antes da nossa história começar. Lembram de Abraão e Sara e como eles já estavam avançados em idade? Aparentemente não podiam ter mais filhos, né, por já estarem assim um pouco mais velhos, mas Deus falou para eles que sim, Sara iria engravidar. Lembram disso? Então, mas só que antes de Sara ter Isaac, Abraão teve um filho chamado Ismael, junto com a escrava dele, Agar. E então, né, certo dia, depois disso, dos dois meninos terem nascido, tanto Ismael e depois Isaac, depois do tempo, aconteceu o quê? Certo dia, Sara, a mãe de Isaac, lembrem disso, Agar, a mãe de Ismael. Então, certo dia ela viu os dois meninos brincando e ficou com medo de que o marido dela, Abraão, pegasse Ismael e o tornasse como o herdeiro, aquela pessoa, o filho que iria herdar os bens da família. Então, qual foi a ideia que Sara teve? Falou com Abraão para que ele mandasse Agar, a escrava, e Ismael embora da casa deles, porque ela tinha medo que isso acontecesse. E lá no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 10, está exatamente o que Sara disse a Abraão. Ela falou assim, ó: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Pesado. Só que isso deixou Abraão muito assim, vamos dizer, preocupado, porque Ismael também era um filho dele, também era do sangue dele. Só que foi nesse momento quando Deus disse para ele o seguinte, ó, ainda no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 12, mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E então, depois de Deus ter dito isso para Abraão, o que foi que ele fez? Na manhã seguinte, ele preparou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água e entregou a Agar para que ela fosse embora junto com o filho Ismael. E daí Agar foi embora junto com o filho dela e ficaram vagando por um deserto chamado Berseba. Porém, né, em algum momento a água e os pães iriam acabar. E esse momento chegou. Quando a água acabou, Agar ficou muito preocupada com o filho dela, tanto que ela não queria ver o filho morrer. Então ela fez o quê? Colocou ele debaixo de um arbusto e ficou distante um pouquinho. Ainda dava para ver o filho, porém um pouquinho distante, porque ela não queria presenciar aquela situação. Então ela ficou ali sentada em um canto, chorando por causa disso tudo. Foi nesse momento que apareceu um anjo e disse o seguinte para ela, ainda no capítulo 21 de Gênesis, ok? Então, lá no capítulo 21, no versículo 17, ele disse assim para Agar: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Depois que o anjo terminou de falar com ela, Agar viu um poço, e esse poço, né, tinha obviamente água, ainda bem, ela foi lá, pegou água para ela e para o filho.
Depois disso, uma coisa que eu tinha me passado, esqueci de falar pra vocês. Ismael, naquela época, quando ele foi embora pro deserto junto com a mãe, ele tinha mais ou menos uns 13 anos. Na Bíblia não diz, mas de acordo com minhas pesquisas, ele tinha, né, mais ou menos essa faixa de idade aí, ok? Então, depois disso, ele cresceu, viveu no deserto ali junto com a mãe, numa região chamada Parã. E também ele virou atirador de flechas, se casou e Deus manteve a promessa dele de cuidar de Ismael. Mesmo Ismael não tendo sido o filho prometido para Abraão, lembram? O filho da promessa de Abraão era o filho de Sara, Isaac. Mas isso não quer dizer que Deus iria deixar Ismael desamparado nessa situação. Pelo contrário, Deus cuidou dele. E então, do mesmo jeito que aconteceu com Ismael e com a mãe dele, também acontece com a gente. Mesmo desde que o mundo é mundo, acontece muita coisa. Crianças são abandonadas, tem doenças, catástrofes naturais, enfim, desemprego, tanta coisa que acontece que é difícil pra gente. Mas a gente tem que ter em mente que Deus está sob o controle de tudo. Deus, ele é muito bom, misericordioso, então mesmo que as coisas aos nossos olhos a gente veja assim e veja, nossa, não tá nada legal, tá tudo assim, muito difícil. Deus, ele tá com a gente, ele tá sob o controle de todas as coisas. E ele vai manter a promessa dele, ele é bondoso com a gente, ele cuida de cada um de nós. Então não percam essa verdade, nunca duvidem disso, sério. Então, do mesmo jeito que aconteceu com eles, também acontece com a gente. Não esqueçam disso. Então é isso, crianças. Essa foi a nossa terceira aula com o título Deus Bondoso. Eu espero que a semana de vocês seja muito abençoada, seja uma semana de paz, que vocês se divirtam também, que eu espero que esteja todo mundo bem na família de vocês, que vocês estejam bem, não é? E aproveitem também as férias de vocês, é lógico, com as medidas de proteção, ok? Não esqueçam disso, mas aproveitem. E foi isso. Tchau, tchau. Now the